Você é mãe e gostaria de voltar a sentir que aquilo que você faz importa? Eu te entendo. Eu sou Juliana Didier, sou mãe, professora e especialista em bem-estar digital e gestão do tempo para mães. Aqui nesse canal eu ensino você que é mãe como organizar melhor o seu tempo para avançar na sua carreira. E se você quer continuar aprendendo cada vez mais, já se inscreve nesse canal e ativa as notificações para não perder os próximos vídeos. E no Mães com Mais Tempo de hoje, eu vou te ensinar como, na prática, voltar a sentir que o que você faz profissionalmente importa. Vem comigo! Gente, primeira coisa, as pessoas confundem o significado e importância da carreira na vida de uma mulher por diferentes razões. Para algumas pessoas, trabalho é quase um sinônimo de martírio, uma obrigação, um lugar de opressão. Pessoas que falam muito assim, ou se você ouviu muito isso de seus pais, por exemplo. Ah, eu trabalho para pagar conta. Ou não vejo a hora de me aposentar e parar de trabalhar. Ou odeio meu chefe, mas em todos os empregos que a pessoa passa, ela sempre odeia o chefe. Ou ainda, só faço isso porque não tenho outra opção. Ou trabalho só porque tenho que pagar as contas. Então, se você repete muito essas frases, ou se você escutou muito isso, provavelmente o trabalho tem uma conotação negativa para você. Já para outras pessoas, o trabalho é fonte de realização pessoal. São pessoas que entendem e sentem um prazer profissional. Por exemplo, eu fui professora universitária na UFPE, a Federal de Pernambuco, durante 10 anos. E eu sempre tive, gente, uma sensação de olhar para o crescimento dos meus alunos e vê-los crescendo. Alguns como gerentes de redes hoteleiras que eu tinha sonhado em trabalhar, alguns empreendendo e criando seus próprios restaurantes, outros que se tornaram professores universitários e, portanto, meus colegas, né? Alunas que fizeram mestrado, doutorado, foram para fora do Brasil, voltaram, então hoje na USP, por exemplo, né? Então, aquela sensação que eu tenho até hoje de ver os meus alunos crescendo me dava um prazer gigante, né? Então, não é que o mundo do trabalho é cor-de-rosa, né. Na universidade pública tinha coisas que eu detestava. Eu fui coordenadora do curso de hotelaria 2 vezes, e eu peguei esse abacaxi porque ninguém queria pegar o abacaxi de descascar e lidar com a burocracia da universidade, lidar com a escassez de recurso, lidar com a troca, de influências, com certos jeitinhos brasileiros que você tem, né, de usar os recursos, o tráfico de influência dentro da universidade, a politicagem, a falta de pontualidade de muitas pessoas com tudo. Então, não era um trabalho cor-de-rosa, tinha muita coisa que eu não gostava ali, mas da essência do meu trabalho, principalmente na dimensão da universidade de ensino, eu amava. Então, você precisa entender, o meu trabalho significa o que na minha vida? É um martírio ou é uma realização profissional? Você precisa entender essa primeira questão. Agora, quais são os benefícios, não é, da gente pensar em por que afinal é importante para você que é mãe dedicar tempo para construir as suas carreiras? Porque fácil não é. As pesquisas mostram que nós mães trabalhamos em casa cerca de 10 horas a mais na chamada economia do cuidado. Cuidar da casa, cuidar dos filhos, cuidar às vezes do marido, que ao invés de nos ajudar, a gente tem que cuidar deles também, às vezes cuidar de pais idosos. Então, não é fácil. Mas por quê que ainda assim é importante? É isso que eu quero que você entenda nesse início do vídeo. Primeira razão, porque não dedicar tempo e dinheiro para manter a sua carreira, mesmo sendo mãe, pode sair muito caro para você. Como assim, Ju? Vamos lá. Gente, a falta de autonomia e de independência financeira é uma das razões pelas quais muitas mulheres permanecem presas no ciclo de violência e abuso e a chamada violência doméstica, né? Que não é só apanhar. Tá? Então, escuta esse trecho do estudo do IPEA, que é o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, feito em parceria com a ONU Mulheres e a Unicef, sobre violência contra a mulher no Brasil. A pesquisa diz, abre aspas,
A faixa de rendimento domiciliar per capita é um dos fatores que mais influenciam na vulnerabilidade de mulheres à violência, de todos os tipos aqui. As mulheres que estão na faixa salarial de até um salário mínimo são as que possuem as maiores incidências de agressões físicas, especialmente as mulheres negras. Para as mulheres brancas, a incidência diminui entre as faixas salariais de 1 a 8 salários mínimos, aumentando na faixa de mais de 8 salários mínimos. No caso das mulheres negras, o aumento da faixa salarial é acompanhado pela diminuição da incidência da ocorrência de agressão. Em outras palavras, gente, não ter uma carreira e não ter independência financeira pode ser uma das barreiras que dificultam mulheres quebrarem o ciclo de violência doméstica. Embora não seja o único, eu quero destacar aqui, porque a violência doméstica, gente, é algo muito mais complexo, é multifatorial. Tá? Mas você precisa entender que este deve ser um dos fatores que deve estar na sua cabecinha. Autonomia significa liberdade e voz também. Agora, se você quer mais vídeos para que eu possa aprofundar nesse assunto especificamente, escreve nos comentários. Eu quero que eu faça novos vídeos sobre esse tema, tá? Voltando ao nosso segundo motivo pelo qual é importante você dedicar tempo e dinheiro para a sua carreira. Porque um dia os seus filhos vão crescer e não ter outros interesses na vida podem te levar para o fundo do poço. Gente, todas nós, mães, precisamos cultivar outros interesses na vida além da maternidade. Mesmo que seu relacionamento conjugal seja ótimo, que você ame ser mãe, os nossos talentos enquanto mulheres, eles podem ir além da maternidade. Né? Então, não é sobre precisar trabalhar para ganhar dinheiro apenas. Ah, Ju, eu não trabalho, eu não me dedico à profissão porque eu não preciso, porque meu marido nos mantém, porque meu relacionamento é ótimo, porque eu estou muito bem nesse meu papel de dona de casa, eu sou feliz sendo a mãe em tempo integral, eu estou num relacionamento respeitoso, estou financeiramente confortável, ótimo, sorte sua, tá? Mas, mesmo assim, a sua vida pode ir além da maternidade. Por quê? Repito o que eu falei. Porque os seus filhos um dia vão sair de casa. E eu já vi com esses meus olhos casos de mães em que os filhos saem de casa, ficam com o ninho vazio e ficam numa relação de, primeiro, de dependência emocional com os filhos gigante, tá? Ou ainda sofrendo com a tal do síndrome do ninho vazio, tá? Que resumidamente é aquela sensação de vazio, né, emocional, não é só o vazio físico, né, dos filhos se casarem, saírem de casa e construir suas próprias vidas, é um vazio interior que a pessoa tem. Tá? Então, quando a gente tem outros interesses, como por exemplo a minha mãe, que sempre foi uma pessoa super ativa socialmente, na vida comunitária, na vida da igreja, ajudando os vários sobrinhos a crescerem, progredirem na vida, né? Investindo às vezes nos negócios dos sobrinhos, emprestando dinheiro para um, investindo no curso para outro, ajudando de todas as formas, sem falar as múltiplas atividades na igreja e na comunidade, trabalhos sociais. Para mim, gente, é o que manteve a minha mãe, o que mantém a minha mãe, que tem mais de 80 anos, mentalmente e fisicamente ativa, né. Para mim, a melhor combinação anti-aging, né, de anti-envelhecimento, é a pessoa ter a mente, e os seus talentos, não só com objetivo financeiro, ativos, são seus talentos sociais, né. A gente brinca, minha mãe foi secretária executiva, mas ela poderia ter sido assistente social. Não foi, mas nas horas vagas dela, no horário da noite, no final de semana, ela sempre estava se dedicando ao outro. Então, quando a gente sai de casa, ela não sentia um buraco na vida dela. Por quê? Porque a vida dela estava ocupada por outros interesses profissionais e sociais, né. Então, gente, todas nós temos talentos, você só precisa descobrir quais são os seus, tá? Caso isso ainda seja um mistério para você. E ainda nesse vídeo, eu vou te mostrar um jeito simples de descobrir os seus talentos. Fica comigo que eu vou te ensinar. Agora me conta, você está gostando desse vídeo? Se sim, deixa o seu like aqui embaixo e já compartilha com as suas amigas. Terceira razão, a sua missão como mãe é se tornar, entre aspas, desnecessária. Como assim, Ju, desnecessária? Eu sou a essência da vida dos meus filhos. Gente,
O instinto materno é de sempre proteger e cuidar da cria. Isso é natural. Mas calma, deixa eu te explicar direitinho o que é ser uma mãe desnecessária, tá? Ser desnecessária é não deixar que esse amor incondicional de mãe, que vai sempre existir, gente, ele provoque vício e dependência emocional nos filhos, quase como uma droga, ao ponto deles não conseguirem ser autônomos, confiantes e independentes. Então, se você cria excessivamente seus filhos debaixo da sua asa, você, na verdade, está criando codependentes emocionais para suprir as suas próprias necessidades, não preenchidas talvez por outras razões da sua infância. Mas você pode aprender a quebrar esse ciclo e entender, ok, eu preciso me tornar desnecessária, não no sentido de ser desprezada, mas que os meus filhos são independentes e autônomos, eles conseguem voar para fora do ninho e sempre sentir a segurança que podem voltar. Existe uma frase que é atribuída a Dalai Lama que diz o seguinte: dê a quem você ama asas para voar, raízes para voltar e motivos para ficar. Então, amor não é aprisionamento, não é dependência emocional. Amor é algo que deve ser incondicional e sempre olhando o bem do outro, não como o outro uma posse nossa. Então, os nossos filhos não são posse nossa. Eles são seres que foram confiados a nós por Deus, para quem tem essa visão espiritual, e nós estamos aqui para conduzi-los da melhor forma possível, dentro das nossas limitações financeiras, emocionais, etc., focando em nos tornarmos seres mais equilibrados emocionalmente, para quebrarmos os ciclos que porventura a gente trouxe da nossa infância e criar seres humanos autônomos e independentes. Então, esse é o nosso objetivo, tá? Então, se você se identifica como uma mãe que é dependente emocional dos filhos, ou que cria e alimenta essa dependência, entenda, você precisa se curar das suas próprias feridas emocionais para deixar os seus filhos voarem livremente emocionalmente. Agora chegou a hora das recomendações. Como é que eu vou fazer isso na prática na minha vida? Para quem já me conhece aqui nos vídeos, pega a cadernetinha, pega uma canetinha, que agora é hora de anotar e aprender para você colocar em prática na sua vida. Gente, agora, 3 estratégias para você voltar a sentir que o que você faz profissionalmente importa. Primeira estratégia. Entenda que primeiro tem que ser dentro de você mesma, que o que você precisa entender, o que eu penso e o que eu sinto sobre os meus talentos importam. Tá? Então, quando nós, mães, mulheres, somos as primeiras a nos anular, aí começa o problema. Você precisa entender, é em você que precisa começar esse movimento de quebrar crenças limitantes de que você só pode ser exclusivamente mãe para ser uma boa mãe e esposa. Não precisa. Eu tive na minha vizinhança, né, provas cabais, né, de mães que eram dona de casa e que a filha vivia repetindo ano na escola. Mudava de uma escola para outra, porque a menina ficava constrangida de ficar repetindo de ano. Tinham problemas financeiros de ficar devendo escola, depois a gente descobriu, e por isso que ficavam mudando o filho de galho em galho de escola. Enquanto isso, minha mãe trabalhava, minha madrinha trabalhava, eu ia para uma boa escola com a minha grande amiga, Jace, e somos profissionais realizados. Ela é super arquiteta de sucesso, eu fui professora universitária durante 10 anos no Brasil, entrei na universidade com 27 anos, fiz meu mestrado, estou aqui crescendo, né, nesse meu novo projeto no Canadá, falo inglês, espanhol, francês, enfim, conquistei uma série de coisas. E eu acho que isso nunca, ter sido um profissional, nunca me tirou do espaço de ser mãe. Tá? O que a gente precisa é fazer escolhas conscientes. Eu quero ser uma mãe realizada, não uma mãe idealizada e nem perfeita, e também quero ser um profissional porque eu tenho outros talentos. E em alguns momentos eu vou fazer algumas escolhas para repriorizar o que eu vou dar mais atenção e mais tempo e menos tempo. Então, por exemplo, resolvi, quando eu engravidei da minha primeira filha, eu disse: não, não vou fazer o meu doutorado agora.
Porque eu já estou na universidade, eu já tenho a minha estabilidade, eu vou ganhar menos, vou, do que se eu tivesse com título, mas é um perder para ganhar. O doutorado pode esperar alguns anos, até minhas filhas crescerem um pouquinho mais, estarem mais autônomas, irem para a escola, e eu conseguir me reorganizar para ter mais tempo. Então eu escolhi, gente, diminuir um pouco o ritmo naquele momento. Então eu nunca, acreditei que abandonar seria a solução, né. Era pensar: "Isso importa para mim, o ser mãe e o ser profissional. O que eu preciso é aprender a equilibrar as prioridades conforme a faixa etária dos meus filhos", tá. E onde nascem, gente, essas crenças limitantes? Primeiro lugar que nasce essa visão de que eu não posso ser boa mãe e boa esposa ao mesmo tempo e boa profissional, né. Primeiro, na opinião de pais que invalidaram as nossas emoções, os nossos talentos na infância. Então, se você escutou frases, por exemplo: "Tá doida de ser artista? Isso não dá dinheiro". Ou ainda: "Pare de passar ridículo, menina", porque a criança gosta de dançar, porque é extrovertida, porque é engraçada, e aquilo a mãe acha que é socialmente, reprovável, que ela tem que ser uma menininha padrão, né. Então você vai abafando aquele talento que porventura não seja de acordo com o que os pais acham que é adequado. Ou ainda, pare de fazer drama e engula o choro. Aí é abafar emoções, né? Não necessariamente os talentos. Mas isso são todos processos de invalidação de quem nós somos. E para a gente descobrir os nossos talentos, nós precisamos identificar quem nós somos, né? E quebrar essas crenças. Segunda coisa, de onde nascem essas crenças, não é? Valores internalizados das nossas várias convivências sociais na infância, na adolescência, grupo de amigos, valores culturais, sociais que a gente compartilha, né? De que trabalho é sofrimento e que depender de marido é bom. Então, são frases que você escuta, ou que você repetiu, ou que você ouviu várias vezes, como por exemplo: "Nossa, se eu pudesse, eu jamais trabalharia". Bom mesmo é arrumar um marido rico para pagar as contas. Ou ainda, vocês podem escolher qualquer profissão, menos a minha. Aff, muito sacrifício. Ó, profissão é ruim, trabalho é ruim. Não aguento mais trabalhar só para pagar conta. Então, todas essas frases que a gente vai escutando na nossa família, nos nossos convívios, vão cristalizando essas crenças de que trabalho é ruim, que trabalho é sofrimento. E como é que a gente pode, gente, na prática, aprender a quebrar essas crenças limitantes? Primeiro caminho, buscando a ajuda de um bom psicólogo, porque sozinho você não vai conseguir, bebê, tá? Presencial ou online de diferentes linhas. Gente, eu acho o ó do borogodó quando alguém diz assim: "Ah, eu detestei tal psicólogo, não vou mais". Aí nunca mais na vida pisa no psicólogo. Agora me diz, se você fosse num dentista e você não gostasse do dentista, por qualquer razão que fosse, você nunca mais na sua vida ia para um dentista? Obviamente não, né. Então, psicólogo é como qualquer profissional de saúde. Você vai se identificar ou não se identificar com algum profissional por qualquer razão que seja. Não fui com a cara, não gostei da linha, é psicanalista e eu não gostei da viagem à Holanda do psicanalista, eu gosto mais do terapeuta de outra linha, mais objetivo, mais prescritivo, etc. A própria pessoa que você tem mais sintonia ou não, né. Então, eu para escolher a minha psicóloga, eu fiz um processo de pesquisa. Eu fui entender quais são as linhas. E aí eu decidi fui para uma psicanalista, né, a primeira, professora também na universidade, eu queria que fosse uma mulher, eu queria que fosse uma pessoa já mais experiente, então eu disse: "Eu quero uma mulher mais acima de 40, não quero uma menina recém-formada". Porque eu acho que o psicólogo é um ser também em formação, mas também a experiência de vida também constrói aquele profissional, né. E testei uma da linha de cognitivo comportamental, que é a que até hoje me acompanha. E quando eu fui para a primeira consulta, eu achei assim, foi água e vinho. Eu disse: "Pronto, é essa daqui". Também professora universitária, também, eh, mais intelectual e ao mesmo tempo de uma linha que não acha que psicólogo não tem que falar, nem opinar, nem orientar. Não, ela é muito objetiva, fala a verdade, fala aquilo que eu preciso ver. Ela não está ali para me agradar, ela está ali para me despertar para as coisas que eu não consigo enxergar sozinha, então ela provoca e vai e fala aquilo que precisa ser falado, tá. Então, tem pessoas que não gostam,
Tem pessoas que vão para o psicólogo querendo receber elogio, querendo ser compreendido 100%, e quando o psicólogo fala a verdade, a pessoa quer botar o psicólogo na justiça, entendeu? Não é assim, gente. Se você não gostou de uma linha profissional, você precisa ir para uma outra linha profissional. E como é que você faz isso? Eu vou colocar para vocês aqui no link da descrição 2 reportagenzinhas que eu compartilho sempre com as minhas alunas e que vai te ajudar a entender, primeiro, quais são as linhas de psicologia, porque muitas a gente não sabe que existem várias linhas diferentes, e 2, como você escolher um bom psicoterapeuta ou um psicólogo, tá bom? Outra opção, terapia em grupo online, que é uma opção que uma aluna minha está usando. Ela disse: Ju, é ótimo, porque primeiro é online, então ela mudou de cidade, foi mais fácil. Segundo, que eu tenho filha pequena de 4 anos, eu não tenho com quem fique com ela, porque eu mudei de cidade, eu estou sem rede de apoio, então eu não preciso me deslocar para um consultório. E é online, e aí nesse caso ela também, e é em grupo, melhor dizendo, então ela divide os custos da consulta, então fica um pouco mais barato. Tem ainda associações e universidades, né, associações de amigos, dos portadores de pânico, por exemplo, né? Então existem associações. Entra lá no Google, utiliza o seu tempo no digital, ao invés de ficar rolando o feed no Instagram, e vai no Google e faz uma pesquisa, como encontrar uma associação de psicólogo na minha cidade, na cidade XYZ. Universidades que têm clínicas e escolas a baixo custo, né? Em Recife tem na Fafiri, tem na Católica, e se você morar na cidade de médio porte, provavelmente você vai ter essas clínicas e escolas. Grupos de autoconhecimento online, leitura de livro de autoconhecimento, você pode pegar emprestado na biblioteca, emprestado com uma amiga, baixar no Kindle pela metade do preço do livro impresso, né? Cursos de desenvolvimento pessoal, ouvindo bons podcasts sobre autoconhecimento e psicologia. 2 em particular que eu escuto demais e que me ajuda a complementar esse processo de autoconhecimento, um é o Pod People, da doutora Ana Beatriz, que é psiquiatra, e o Alex, psicólogo, e o Autoconsciente, da Regina Gianetti, a repórter da Alma. Então, ambos, eles têm tanto canal no YouTube, quanto o podcast na íntegra, no Spotify, e outras plataformas de áudio, e eu também, para te ajudar, vou colocar os links na descrição do vídeo, tá bom? Estratégia 2, gente, tenha coragem de mudar ou começar uma nova carreira. Quando eu saí do Brasil em 2018, e eu pedi uma licença depois de 10 anos já na universidade, como professora na UFPE, eu já tinha estabilidade, gente, profissional, né? E eu ouvi muito essa frase de algumas pessoas com um certo toque de ironia e de algumas com um certo toque de admiração. Nossa, Ju, mas que coragem! Quase assim, nossa, Ju, que loucura! Eu ouvi demais. E hoje eu reconheço, realmente precisa um pouco de coragem, né, para você mudar ou você começar uma nova carreira. Por quê, gente? Porque todos nós, né, no fundo, a gente sente medo de mudar. E muitas vezes a gente duvida de nós mesmos. Mas a verdade é que a gente precisa ir com medo mesmo. Se a gente ficar preso só porque é confortável, é quentinho, a gente fica na síndrome do pintinho no lixo. No pintinho, no lixo não, na merda mesmo, tá? Então aquele pintinho que tá lá, tá quentinho, tá confortável, tá cheirando mal, mas ele tá tão acostumado com aquela merdinha de vida que ele fica lá. Aí desenvolve um burnout, aí desenvolve uma síndrome disso, daquilo, uma série de questões de adoecimento emocional, porque no fundo, ele sabe que não é aquele lugar onde ele está desenvolvendo os talentos dele. Tá? Então não seja esse pintinho que fica acomodado, tá? A vida é movimento. E agora escuta esse trecho do livro Lessons in Chemistry, Lições de Química, da Bonnie Garmus. O link do livro em português eu achei, gente. Eu não sabia que estava traduzido já para português. Eu li a versão em inglês, mas eu vou colocar na descrição aqui. É um livro super inspirador. Não vou contar muito, senão vou dar spoiler do livro e vou me perder no tempo e no espaço do nosso vídeo de hoje. Mas eu vou botar para vocês e vale a pena. Eu fiz uma tradução livre de um trechinho de um dos últimos capítulos do livro de Lições de Química, que a autora, que a personagem principal, Elizabeth Todd, fala no último episódio que ela está fazendo na TV, no programa de culinária que ela tinha. E ela disse assim: toda vez que vocês começarem, falando para mulheres, que era o público dela, a duvidar de vocês mesmas, toda vez que vocês se sentirem com medo, apenas lembrem-se, coragem é a raiz da mudança. E mudança é o que nós somos quimicamente desenhadas para fazer.
Então, quando você acordar amanhã, faça esse compromisso. Pare de se conter. Pare de se submeter às opiniões dos outros sobre o que você pode ou não pode alcançar. E não permitam que ninguém classifique vocês em categorias inúteis, como sexo, raça, status sociais ou religião. Não permitam que seus talentos fiquem adormecidos, senhoras. Desenhem o seu próprio futuro. E quando você for para sua casa hoje, pergunte a você mesma: o que você irá mudar? E então, comece. Gente, que mulher é essa Elizabeth Zott? Quem tiver acesso à Apple TV, confira essa série que é baseada nesse livro e na Apple vocês vão achar como Uma Questão de Química. Também vou colocar para vocês o link na descrição. Lê, escuta e reescuta esse trecho que eu coloquei para vocês. Reflitam e deixa ele entrar no seu coração. Lê o livro, assista a série que você vai ficar inspirada, como eu, Juliana, fiquei em reescrever certos capítulos da minha própria história, ok? Estratégia 3. Comece a mudança dando o primeiro passo. Você lembra o final do que ela falou aqui? Quando você for para sua casa, pergunte a você mesmo o que irá mudar, então comece. Gente, os seus planos, eles podem ser ambiciosos ou não, mas eles precisam estar claros na cabeça. E você precisa determinar o primeiro passo que você vai dar. Por quê? Porque às vezes a gente olha ou um problema ou um sonho como se fosse uma montanha. E aí, quando a gente pensa só no topo da montanha e você fica só pensando no objetivo final, você pode começar a se auto-boicotar com pensamentos como, por exemplo: ah, mas é muito difícil. Ah, mas vai levar muito tempo para eu chegar nesse meu objetivo. Ah, mas vai ser muito difícil. Ah, tem muitos problemas práticos para subir essa montanha que eu não vou conseguir transpor sozinha, eu não vou conseguir chegar lá. E você começa a colocar os seus olhos somente no objetivo final. Então, eu aprendi a duras penas que não adianta só você olhar o topo da montanha, que é o seu objetivo final profissional que você quer alcançar. Você tem que pensar, ok, eu preciso começar essa mudança que eu quero fazer na minha carreira, dando o primeiro passo. Mais uma vez, você agora vai pegar sua canetinha e vamos agora começar. Pega e anota. Você que está chegando agora aqui no meu canal, não se esquece de se inscrever, ativar as notificações. E toda vez que você assistir um vídeo meu aqui, é um vídeo que é quase uma aula, né? Ou uma vídeo aula, como você queira. Então, sempre traz a tua cadernetinha e tua caneta, porque é coisa que você pode colocar na prática hoje. O que é que você vai escrever nessa sua cadernetinha hoje? Você vai escrever 3 coisas. Onde eu quero chegar, quando eu quero chegar e o porquê eu quero chegar. Vou dar alguns exemplos aqui para ficar mais claro para vocês. Por exemplo, seu objetivo pode ser: eu quero ser professora, ou eu quero ser comissária de bordo, eu quero ser uma artesã reconhecida, eu quero ter o meu próprio salão, eu quero ser empresária, eu quero ser uma empresária de grande sucesso. Quando você quer que isso seja concretizado? É o topo da montanha. Em 5 anos, em 10 anos, em 15 anos, ou qualquer fração disso? E por que você quer chegar nesse topo da montanha? Porque eu não quero ter mais que me preocupar com dinheiro para pagar a conta. Porque eu quero ser uma mulher financeiramente livre e independente, para me livrar de um relacionamento abusivo e violento. Porque eu quero voltar a sentir que aquilo que eu faço profissionalmente importa, questão mais de realização pessoal, profissional, autoestima. Porque eu quero resgatar a minha realização profissional. Porque eu sempre trabalhei com o que os meus pais idealizaram para mim e agora eu quero fazer algo que eu amo. Ou porque eu preciso sair dessa depressão e quero trabalhar com algo que me ajude a dar mais cor à minha vida. Gente, o trabalho pode ser transformador. E eu vou compartilhar com vocês
aqui na descrição o link do Instagram do Tiago, um projeto lindo de colorir. E eu vou também mandar para vocês na descrição, mandar não, colocar para vocês o link do podcast do Histórias para Ouvir Lavando Louça, que é um projeto que eu sou orgulhosamente uma das apoiadoras. E escute, se você for daquelas pessoas que gosta de se auto-sabotar o tempo todo, ou de se vitimizar, tudo na vida é mais difícil para você, tudo é complicado, tudo isso, daquilo. Lê, escuta, melhor dizendo, esse podcast da história do Tiago, e aí você vai ver claramente que ele tinha centenas de razões para desistir de viver, não só de trabalhar. E ele se resgatou por meio do trabalho, mas um trabalho significativo, que literalmente trouxe cor de volta à vida dele. Escuta e se prepara, pega o lencinho, viu? Porque é para se emocionar. Então, vocês precisam entender isso. No livro também da Bonnie, tem um outro exemplo também interessantíssimo, né, de uma mãe, vou dar um pouquinho de spoiler, mas eu vou contar. Uma mãe que queria ser uma cirurgiã cardiovascular, estava na plateia do show de culinária dela. E ela disse que internamente ela sabia o que queria, o que gostava e o que sonhava fazer desde criança. Mas as vozes internas, que são as crenças limitantes que eu falei para vocês antes no vídeo, e as externas, as vozes externas, que era o marido que dizia: "Mas para que isso? Você já tem as crianças e a casa para dar conta. Agora você imagina, se para você hoje isso é difícil, imagina para uma mulher na década de 50, com um preconceito fortíssimo com as mulheres, contra as mulheres, para piorar tudo isso." Pois bem, o diálogo mais ou menos adaptado do livro foi o seguinte: "Mas Elizabeth, qual é o primeiro passo para eu me tornar, nesse caso, essa cirurgiã cardiovascular que era o sonho dela?" Aí Elizabeth disse: "Comece a estudar. Amanhã." Ela era muito de ação. "Mas onde? Como? E como eu vou deixar os meus filhos, o marido, a casa?" E ela responde: "Simplesmente assuma esse compromisso com você mesma. Não importa a hora, não importa por quanto tempo você vai conseguir estudar, mas comece com o que você tem hoje e não pare. Ah, e sobre onde começar a estudar? Comece na biblioteca." Quem lê o livro vai entender porque ela fala da biblioteca. E aí, mães equilibristas, gostaram das dicas de hoje? Se você gostou e quer continuar aprendendo cada vez mais a organizar melhor o seu tempo para crescer na sua carreira, se inscreve no canal e ativa as notificações. Agora, hora de revisar as dicas do vídeo de hoje. 3 estratégias para voltar a sentir que o que você faz profissionalmente importa. Estratégia número 1: entenda primeiro dentro de você mesma que o que você pensa e o que você sente importa. Estratégia 2: tenha coragem de mudar ou começar uma nova carreira. Estratégia 3: comece a mudança dando o primeiro passo, ou seja, agir, e não de uma forma eh, fora da realidade. Agir com o que você tem hoje. E se você gostou desse vídeo e se lembrou de alguma amiga que também está passando por isso, por esse conflito pessoal de onde começar, como recomeçar, como retomar a minha carreira, compartilha para ajudar essa amiga, tá bom? E um abraço quentinho para vocês. Ó, vou trazer agora nos vídeos para vocês uma obra de arte que eu trouxe lá de Gravatá, em Pernambuco, do Amor e Arte, que é um trabalho lindíssimo. A minha pedidora de abraços. Ela vai sempre encerrar meu vídeo com vocês, ela também me acompanha nas minhas aulas. Então, um abraço quentinho meu e da minha pedidora de abraços para vocês. Um beijo e até o próximo vídeo.